la. Hey, hey, hey. La. Hey, hey, hey. La, la. La. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Muvuca Podcast dessa semana. Uma semana especial pra gente, estamos inaugurando um novo cenário aqui na escola, com poucos convidados, mas uma convidada muito especial para nós, que vai estar no programa hoje junto com a gente. Foi me dada a missão essa semana de estar navegando por águas desconhecidas, trazendo um pouco mais de como funciona o Muvuca para vocês, em nome do Marcinho e do Fabiano, que não puderam estar presentes conosco hoje, mas quero dizer que aceitei esse desafio com muita honra e agradeço pela possibilidade de estar aqui frente a frente com vocês hoje também. Antes de mais nada, apresentar meu parceiro de bancada aqui. Calisson Pacheco, professor de História. Eu acho que todo mundo sabe, né, das histórias minhas loucas e malucas que eu já tinha contado nos outros podcasts, então é isso. A nossa convidada especial, que já eu vou falar um pouquinho dela. Nossa equipe técnica aqui com o Gabriel Lopes, nosso aluninho do terceiro ano. Seja bem-vindo, Gabriel. E vamos lá. A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial, uma querida da casa, que já trabalhou com a gente em diversos projetos, ajuda muito os nossos alunos, sem falar no currículo que ela tem, né? Doutora, professora, mestre Janice Vidal Bertoldo, ela que é pedagoga, mestre em educação pela UFSM, psicopedagoga clínica institucional, especialista em terapia cognitiva comportamental, fez cursos de aperfeiçoamento em terapia cognitiva comportamental, em neuropsicologia, membro da equipe da clínica Espaço Interdisciplinar de Aprendizagem, Recriando, 22 anos já de história, que currículo extenso. Bom, vou deixar para ela, né, gente? Quem sou eu para falar do currículo dessa mulher? Seja muito bem-vinda, Janice. Muito obrigada. Eu que agradeço assim, o amável convite de vocês. A gente já tem aí uma trajetória, né, de trabalho e de profissionalismo com essa escola. E vocês moram no meu coração, né? Então, fiquei assim, muito, muito lisonjeada e feliz com o convite. Vamos ver se a gente contribui um pouquinho hoje com o pessoal. Tenho certeza que sim. Para quem não sabe ainda o tema que a gente vai falar hoje, nós vamos tentar falar um pouquinho sobre os processos de aprendizagem na vida desse pessoal. A gente está entrando com diversos assuntos ao mesmo tempo, muita gente falando sobre o novo ensino médio, sai, entra, estudo, vestibular, Enem, PES, processo seriado, o que está acontecendo na vida de todo mundo e tem muito desafio aí no meio. E a gente conseguir falar hoje sobre uma rotina de estudo é muito dificultoso, porque a gente compete com muita coisa dentro dessa rotina de estudo. Como até esses dias eu estava brincando dentro de sala de aula, não adianta nada a gente querer virar um jogo de 2-0 sem fazer o primeiro gol. E o primeiro gol é começar a criar um processo de estudo. 1 hora, 1h30, 2 horas, como foi dependendo de cada aluno, como é o comportamento dele. Eu acho que esse é o nosso primeiro objetivo. Então eu inicio já falando. Na tua visão hoje, qual é o principal desafio para se ter uma rotina de estudo sólida? Olha, a gente tem assim uma disputa muito séria com as telas. Nós acordamos e deitamos com as telas. Então, o exacerbado das telas. E aí a gente entra numa discussão de quê? Tempo. Tu acabou de dizer. Verdade. Então, para algo que eu já vou falar depois, que eu sei que nós temos um roteiro aí, mas já vou me adiantar. Para que a gente tenha uma aprendizagem significativa, a gente precisa repetir a informação. E aí o tempo para isso. Como é que fica? E a gente é assediado o tempo todo, desculpem o termo, assim, um pouco mais pesado, né? Mas tudo é muito convidativo em termos de redes sociais. Eu sou uma apaixonada por redes sociais, mas se eu não me coloco um horário para isso, aí vem a questão da planificação, de um cronograma, a gente acaba que toda hora, que nem que a gente está aqui agora, a gente está com o celular perto da gente. Né? Então, quando a gente está estudando, seja a ferramenta que for dessa ordem, que eu tenha acesso às minhas redes, obviamente que vai me tirar o foco. Então, falando nisso, né? Foco, concentração e disciplina. E o que leva a gente ter, digamos assim, que mobiliza a motivação, vem de uma organização.
E é o que tu estava falando antes. Rotina. Como é que eu crio uma rotina? Me planificando. Eu preciso, sim, de ter um cronograma. E não é só um cronograma acadêmico, mas é um cronograma de vida. Até tu falou um pouco da rotina, se tu quiser, Carlos, o microfone é aberto para estar contribuindo com a gente aí. Rotina hoje é uma palavra que virou uma palavra da moda, né? Assim como foco, né? Essas questões assim, viraram palavras da moda. Mas alguns jovens ainda não conseguem entender o que é uma rotina estruturada, de que forma ele consegue criar esse processo. Porque a gente, enquanto escola, a gente pega o início e a ansiedade do pai pelo fim. O início estamos largando um aluno dentro do ensino médio que precisa compreender tudo o que está acontecendo. E agora, ainda mais, entrando às vezes com 18, 19 disciplinas dentro do conteúdo curricular e saindo do ensino fundamental com, às vezes, 10, 9, dependendo da instituição. E aí tu vai entrar para dentro disso. Beleza, vamos começar a adaptar os horários, mas não sobra horário. E aí, o que eu faço? Como criar essa rotina? E até queria fazer uma pergunta, porque eu sei que, pelas pesquisas que eu faço e tudo mais, que essas redes sociais, elas geram um prazer muito imediato, né? Sim. Então, tu tem uma sociedade ali muito fácil, né? Como se fosse uma coisa do vício. Se eu não me engano, posso estar errado, mas é o córtex pré-frontal, né? Sim. Que tu tem uma dopamina, se não me engano, vai liberando muito fácil, né? Uhum. Como é que eu faço? E a dopamina não, mas o prazer a médio e longo prazo, ele é mais duradouro, né? Ele tem uma tendência a ser mais duradouro, tipo... no caso, não ficar preocupado em no final do ano de pegar e passar e tirar 10, né? Tu pode só tirar 7, não precisa ficar tão preocupado assim. Ou mesmo a ansiedade do vestibular tu ser reduzida, porque tipo, não, eu estudei, eu sei que vai cair e eu tô bem aqui, né? Como é que a gente consegue se planejar a médio prazo, né? Para tu ter aquele gostinho, tipo, olha só, consegui, né? Claro que daí a médio prazo tu vai planejar para longo prazo, né? Que daí tu vai manter uma rotina e uma visão mais além. Como é que a gente poderia conseguir fazer isso? Eu acho que eu meio que fugi do roteiro. Vamos se estruturando. Mas está ainda dentro ali da rotina da preparação, né? Prioridades. Essa é a palavra-chave. Qual é a minha prioridade? A gente tem um estudo, isso que tu falou vem de neurociências, tá? A gente tem um estudo que as redes sociais e que estuda o nosso cérebro é um livro sem fim, se a gente for observar. Né? Porque tu fica ali, dedilhando, né? E vamos indo. Um livro de papel, um e-book, ele tem um início, meio e fim, ele não tem. Então, já tem todo um estudo para que realmente tu fique ali. Tá? Não é, nada é por acaso, tem muita gente por trás desses bastidores. Mas esse estudo que eu ia falar... ele tem em torno de, ele diz para nós, 6 atividades ativas. Porque estudar é um ato ativo, não é um ato passivo. Né? E aí, o resto pode se tornar ócio. É que nem tomar um monte de café. Tá? Os estudos mostram que 150 ml de café no dia é o suficiente para o que eu preciso em termos de estímulo. Porque é cafeína, ok? Eu sou apaixonado por café. Isso para mim é uma notícia triste. Mas, pois o resto vira xixi. Eu já tô preocupado aqui porque é uma térmica hoje. Não, eu tomo uns 300 de manhã, uns 300 de tarde. Ainda tá difícil chegar nessa meta. Mas aí, ó, meta é outra palavra. Prioridade, meta. Qual é a minha meta? A meta é tua. E a motivação é tua. Porque o motivo é teu, não é do teu pai, não é do teu professor. O motivo é teu. Qual é o teu motivo? Qual é o teu... Aí que vem a palavra objetivo daquele ano. Ou daqueles anos de Enem, de vestibular, seja o que for. De concurso, né? Que a gente vai prestar. Ou para a questão mesmo de passar de ano. Que aí vem outra questão. A gente estuda para passar de ano, a gente estuda para aprender. Ou coisa polêmica. É uma polêmica bastante grande que hoje a gente não consegue separar dentro da sala de aula, né? Porque eles são objetivos paralelos e confundidos a todo momento. Porque chega num lapso de tempo dentro do terceiro ano especificamente, se um aluno está mal, não adianta nada ele passar no vestibular porque ele não passou na escola. Assim como se ele não tiver uma preparação ótima na escola, ele não passa no vestibular. Então, se confunde muito esse paralelo.
E aí vem a discussão da nossa cultura enquanto educação brasileira, tá? Vou entrar um pouquinho na área da história. Não sei, acho que eu posso falar, Pode, né? com certeza. É que me vem agora. Nós temos a cultura de ser aluno. Onde está a cultura de ser estudante? Mas qual a diferença, Janice? Aluno estuda para a prova. Estudante é o cara que estuda todos os dias. Porque eu estudo todos os dias um pouco para não ter que estudar o dia inteiro. Vocês estão me entendendo agora, assim? É isso. Simples assim. O problema aqui não é modificar é uma palavra muito pesada. Mas como que eu ajusto isso? Quando eles me perguntam por que eu tenho que estudar X coisas no colégio, porque aqui eu não vou dar nome aos bois, né? Porque senão eu vou estar ofendendo as pessoas. Gente, o cérebro precisa de estímulos. E nós precisamos ser pessoas cultas. Por isso que eu estudo disciplina X, Y, Z. Se eu não tivesse tido estímulos lá na educação infantil, eu não estaria nos anos iniciais. E aí vai ficando mais complexo. Nos finais, ensino médio. Então, não quero um imediatismo do porquê que eu estudo isso para a minha vida adulta. Não precisa ser assim. Mas precisa, sim, entender que é com esse estímulo que eu tenho, que eu vou mexer na minha região cerebral, nas minhas sinapses. E aí o meu cérebro evolui, ele amadurece. Sem estímulos e que vem a complexidade dos conteúdos e os níveis diferentes de dificuldade dos conteúdos que é da nossa natureza humana. Faz parte da nossa evolução enquanto ser humano. E aí, mais especificamente nesse campo, a gente pode dizer, então, que existem técnicas destinadas a esses estímulos para que ocorra a absorção. Técnicas de estudo. E aí, o que tu considera hoje uma técnica eficiente que a gente poderia passar até para os nossos alunos, assim, de forma geral, para as pessoas que nos acompanham de outras escolas também? Porque eu acho que é um assunto pertinente a todo mundo, né? Principalmente agora, numa retomada de PACE, que é algo que a gente tem falado muito, de processo seriado, onde alunos de primeiro ano começam a ter comportamento de vestibulando também, que até então não se tinha. E aí nós lidamos com duas idades diferentes. Uma coisa é tu começar a entrar numa linha de raciocínio dessa com um jovem com 16, 17 anos, hoje em fase normal para se estar no terceiro ano do ensino médio. Outra coisa é tu entrar com isso um jovem, às vezes, de 14 anos, que está numa fase prematura, mas já está num primeiro ano e tem condição cognitiva daquilo, né? Então são dois públicos diferentes que já viveram muita coisa aí no meio. Como vocês abordariam nesse sentido? Então, antes de entrar nas técnicas, deixa eu falar de duas estratégias. Tá? Primeira delas, diversão. Como assim diversão para aprender alguma coisa? Todo o conteúdo que eu me envolvo emocionalmente eu aprendo com mais facilidade. Porque quando está divertido, eu vou gerando mais hormônios do prazer. E aí me leva a ter vontade de estudar aquilo. Ter curiosidade, né? Ser questionadora a aquele respeito. E a segunda é a repetição, que eu já falei anteriormente. Só que a repetição com o ato da escrita. Porque o ato de escrever, ele mexe realmente, efetivamente, com muitas regiões cerebrais. Eu sou prova disso. Eu sempre, minha vida inteira, forma de estudo para mim era leitura e escrita. Primeiro eu precisava falar e depois eu precisava escrever para aí sim guardar. Eu costumo mostrar assim para as famílias e para os meus pacientes, né, a pirâmide da aprendizagem. Acho que é bem bacana demonstrar para os alunos. Porque 10%, tá, é ler. Mas ler matemática não dá, né, gente? Ler física não dá, ler química não dá, tem que praticar. Mas eu diria... Aí vamos entrar na técnica. Teve um estudo, acho que é importante falar desse estudo. Ele até não é tão recente, mas em 2013 a gente não teve outro estudo de eficácia, né, na aprendizagem, então, desse estudo. São 10. Só que elas foram categorizadas. Nessa categorização, 3, a gente diz que elas são... Não, 2 é de alta eficiência, 3 de moderada, então nós temos 5 aí, e o restante é de baixa eficiência. Agora, surpreenda-se, as de baixa eficiência. Resumo, releitura. Eu não consigo dizer todas, mas vou dizer as principais, né? Sim, isso aí classificado de uma forma geral. Isso, geral, né? Aquele sistema mnemônico, né? Criação de imagem, tá? Mas assim, não é que não é para não usar. Sim, sim, Tá? sim. Agora a gente já chega lá de como eu vou usar a escrita. Vocês me entendem? Talvez não seja dizendo resumo. Mapa mental. E eu vejo assim, ó, vários professores se utilizando da ferramenta tanto para trabalhos quanto para dar aula.
E eu fico encantada. Por quê? Porque o mapa mental é o que é o gatilho, é o dispositivo da lembrança. Mas se eu repetir, vocês entendem quando eu estou fazendo um mapa mental? E aí não é um mapa mental lá do organograma do PowerPoint, tá? É o de escrita. Simplesmente o que está acontecendo com o meu cérebro nesse momento? Ele está organizando e encaixando. Porque eu tenho a sinestesia, os canais de aprendizagem, né? Sinestésico, visual, auditivo. Quando eu tenho o ato sinestésico, eu tenho tudo. Porque eu tenho a audição, porque eu estou escutando daqui a pouco uma videoaula, um podcast. Né? Eu tenho a visão, porque eu estou vendo o material visualmente e eu estou fazendo. Então, a gente, claro, tem testes psicopedagógicos que pode ver de 100% da aprendizagem, quanto que eu tenho de cada uma. Assim, todo mundo tem acesso a isso. Mas às vezes a gente tem isso, que nem tu disse agora, né, Diego? Se eu não lesse e escrevesse, não ia. E tem gente que ainda precisa se ouvir falar. Porque não entra. Tem gente que precisa de ler subvocalizando a questão da prova. Porque senão ele não consegue entender a compreensão. Tá? E aí vamos voltar lá para a nossa categorização. Quais são as moderadas? Prática intercalada. Se eu tive disciplinas de manhã que eu não vou ter aula de tarde e vou fazer uma revisão, ou seja, lá no meu turno noturno, eu não reviso daquele dia. Eu reviso no outro dia. Uma prática intercalada. Às vezes vocês deixam assim mais concentrado aulas de exatas ou humanas, né? Então, não. Estudei mais exatas naquele dia no colégio. Vou estudar de noite ou de tarde, se tiver o período da tarde, humanas. Porque o cérebro fadigou, ele cansou. Mas, Janice, quando é que revisa? Por que depois no outro dia? Se não tiver tarefa para entregar, né? A tarefa é outra questão. Porque eu preciso dormir. E no sono REM, eu entro no sono reparador da minha memória, eu consolido a minha aprendizagem, só que não é simplesmente dormir. Aí eu sei que tem uma pergunta mais adiante, mas eu já posso me antecipar, eu acredito, Pode, por favor. Né? A casa é tua. Muito obrigada. O sono, além de quantidade de 7 horas, 7 horas e meia, que ninguém dorme aqui tudo isso, mas procurem rever suas práticas de sono, tá? E aí vem o convite das redes sociais que eu fico mexendo, né? Por isso que a gente tem que deixar o celular 2 horas antes de deitar. Tem o horário. O horário oportuno, onde eu entro no sono REM das últimas pesquisas, é de 10h30 da noite às 2 da manhã. Mas, Janice, eu vou deitar às 2 e vou dormir 8 horas. Não vai entrar no sono REM, não vai aprender, não vai consolidar a sua aprendizagem, não vai ter aprendizagem significativa. Olha que importante isso. Então, essa moderada. Mas falei de uma moderada e vocês viram lá onde é que eu fui, né? Lá no sono. Aí vem a questão da limitação do tripé da aprendizagem, que eu não falei ainda, que é o sono e atividade física, depois me lembro de entrar nisso. A segunda, da moderada, a gente tem a autoexplicação. Eu preciso me autoexplicar. Então, o cara que precisa falar, vai para o espelho, vai se gravar, seja o que for, se filmar. Fazem tanto rios, né? Por que não fazer de estudo, então? Tem gente ganhando dinheiro fazendo mapa mental aí, aluno, viu? Mas, o meu Instagram é só indicação disso, assim, né? Tipo, mapa mental e tudo mais. E PowerPoint, assim, muito. Mas tu entende que a pessoa que faz ganha bastante no sentido de aprender, né? E aí, a próxima que a gente tem, depois da autoexplicação, seriam fazer as questões alvo dos professores dão, simulados, etc. Tá, mas então quais são as de alta eficiência? São só 2. Prática de exercícios, e aí entra as questões alvo, e não precisa ser a disciplina das exatas, eu tenho que aprender. Porque o que é uma prova? O que é uma avaliação? O que é um exame lá, seja do PACE, agora não é mais PACE, é outro nome. Processo seriado. Processo seriado. Eu também confundo bastante. Mas é que a época do PACE, ela foi muito bacana. Fiquei bem feliz com o retorno. Né? Deixa eu me posicionar. Todos nós ficamos. Acho que os próprios alunos que vão fazer seriado. Com certeza. Então, nesse sentido, assim, vai auxiliar esse processo todo. Né, desse concurso que eu tenho que prestar. Porque o que é fazer esses concursos e as nossas provas da escola? Saber resolver um problema. Né? Responder uma pergunta. Raciocínio lógico. A questão que está sem leitura. Sem praticar esse exercício. Então,
simulado, bastante questão, seja da disciplina que for. E o segundo seria uma prática distribuída, que vem a questão da cultura de ser estudante. Então, não é estudar para a prova, é estudar sempre, todos os dias. Vocês, até te escutando um pouco, tentando estruturar melhor tudo isso, vocês procuram mesclar esses dois tipos, então, sempre quando vão fazer um plano de um aluno, digamos assim. Isso aí. A gente procura entender o perfil do... Não que tenha muito perfil, né? Mas a gente procura entender o perfil da pessoa, compreender o que ela tem de pontos positivos para entendimento ou compreensão, através de estudos, para depois conseguir mesclar o que seria uma prática de uma prática de outra que pode servir para ela. Né? Isso aí. Eu sou da geração ainda, que eu era de uma geração depois, já começou... Eu sou da geração transitória, que começou a pegar computador lá no início. Rede social, esquece. Na época era o Mirk ainda, que a gente já falou sobre... O meu já era o MSN. Mas a gente não competia tanto com isso, porque a rede social naquele tempo era algo que era o final de semana, quando o pai e a mãe deixavam. Então, o jeito do estudo era, naquela época, era só leitura, e foi assim que eu consegui. Me vi estudando dessa forma, até hoje. Eu preciso ler para mim, e depois que eu li para mim e consegui compreender a escrita. E aí, depois disso, eu posso fazer exercício. Aí vai tranquilo. Mas antes disso, não. Então, eu me identifiquei dentro do plano que tu disse em duas partes ali já. E nunca tinha compreendido isso dentro dessa visão que tu deu. Mas é isso aí. São essas questões aí. Só uma pergunta, assim. Eu acho que seria também... Eu posso estar equivocado também me colocando, né? Mas a gente meio que... O papel do professor faz isso, né? Ele fala, ele escreve no quadro e tem a apostila para ler. Então, tu tem 3 canais de acesso a esse tipo de conhecimento, né? Então, por isso que, às vezes, assim, a gente escreve no quadro, a gente pede para os alunos para conseguirem escrever, porque eles vão estar escrevendo e vão estar... Tava muito frio. É horrível. Eu tava aqui assim, ó. Estávamos congelando aqui no estúdio, praticamente. Meu Deus, eu tava aqui assim. Mas então são 3 canais, né? Então, por isso, eu acho que é uma questão importante falar por que a gente fala para copiar. O ato né? de copiar é fundamental. Porque eles não, às vezes não entendem por que eles têm que copiar, né? Por isso que tem gente que diz assim, olha, eu vou estudar em casa passando a limpo. Ótimo. Passar limpo tá valendo. Porque eu tô escrevendo, eu tô vendo. Vou falar do ideal, tá? Que não tá nessa categorização. O ideal era o nosso aluno vir para a sala de aula com conteúdo pelo menos lido. Esse é o meu sonho de princesa. Eu falo assim, ó, mas esse é o princípio da sala de aula invertida, né? Isso aí. Que o ensino superior já vem usando muito. E eu, como sou professora de ensino superior, né, de pós-graduação, o que acontece nisso em termos cerebrais? Se eu tive uma primeira leitura antes, quando o professor vai explicar, o papel do professor é explicar, certo? Não é ensinar. Ensinar tem outra conotação aqui, é explicar. O aluno vai entender no seu ato particular e individual de estudar. Tá? Então, o que acontece literalmente assim, né? Ele vai estar vendo pela segunda vez o conteúdo com o professor. E quando ele vai para a prova, quando ele vai estudar, ele estudando, então, dentro dessa política que a gente está colocando aqui, seria a política ideal, né? A terceira vez. E quando ele vai para a prova, para o teste, para o trabalho, enfim, qualquer processo avaliativo, ele já está vendo a 4ª vez. Então, eu já tenho aquele processo que eu estava falando antes para vocês, da repetição, que é onde eu memorizo. Não tem outra forma de memorizar uma coisa. É que nem memorizar o nome de aluno. O que tu faz? Você está conversando com o cara que chama pelo nome. Pois é, né, fulano? É verdade, fulano. Essa é a prática de memorizar o nome de homem. Ou de qualquer pessoa que eu conheça, né, no meu social. Então, não tem outra forma. Né? Quer dizer, tem as formas ilícitas, né? Mas aí não vamos entrar. Essas não convém falar. Essas não convém falar, né? Vamos deixar, né? Porque elas acontecem, não adianta. E, Janice, a gente olha para todo esse processo e entende... Nós entendemos um certo grau de maturidade a mais do que esses adolescentes por já ter passado
por já ter vivenciado e por hoje se dar conta de como a gente poderia ter feito diferente lá atrás, né? Sim, já foi Mas adolescente, certo? como é que nós poderíamos falar hoje para um pai, para uma mãe que está nos assistindo, como eles poderiam auxiliar esses alunos dentro de casa para que a gente pelo menos conseguisse começar um processo ou começar uma implementação de uma cultura de estudo? Apenas para dar um norte do porquê disso, a gente sempre chega... nós temos uma relação de proximidade muito forte com os nossos pais. A gente procura estar sempre muito próximo, exercendo aquela tríade da escola, instituição, família, aluno e instituição, levando o professor junto para dentro desse processo. E aí, quando nós chegamos nas reuniões, a gente sempre escuta assim, poxa, mas o que eu posso fazer? Porque eu já tentei isso, já tentei aquilo, já tentei aquele outro, e parece que são táticas que não dão certo. Então, o que tu traz dentro da tua experiência, porque é muito boa, que a gente poderia dar de dica, assim, poxa, acho que isso pode servir para pelo menos dar um caminho. Então, família tem que exercer sua função de pai e mãe. Quando a gente escuta, Importante. mas o pai lá, ou mãe lá é chato. Ótimo, parabéns aos pais chatos. Nós temos que ser pai e mãe, não amigos dos nossos filhos, né? Porque se confundem os papéis. E aí a gente perde a assertividade. A família precisa parar de ser rígida ou permissiva. O caminho do meio se chama assertividade, diálogo. Pai e mãe, na questão de estudo, tem que ser um supervisor mais amigável. É a forma de falar. Porque adolescente, a gente sabe, né? Eu amo os meus adolescentes. Eu adoro trabalhar com adolescentes. Eles são desafiadores. E eu digo a mesma coisa, mas eu sou terapeuta, não estou todo dia na casa deles, né? Eles me veem uma, 2 vezes por semana. Então, ok, existe isso, mas a hierarquia dentro da família, ela precisa ter, sim, porque os pais se viram mais, sabem, eles são sábios. Então, a gente tem que ter escuta do filho, ter respeitabilidade, cuidar, né, não ser invasivo. Ah, mas estava com o quarto chaveado. Sim, mas também tu abre sem bater na porta. E tem aquela coisa da fiscalização. Não é para ser fiscal. Vocês estão me entendendo? Baixar barreiras. Não é fiscal de praia, não, o que eu estou falando, né? Mas é nesse sentido. Ensino médio, dificilmente alguém vai estudar, né? Sei lá, tomar uma tarefa. É mais difícil isso, né? Mas tem pessoas no ensino médio que têm a necessidade de ter um adulto mediando isso. E aí que tá, eu acho que agora eu falei a palavra correta. Os pais são os adultos da relação. Não pode se tornar um adolescente e ficar fazendo cabo de guerra. Eles perdem daí, inclusive, o fio condutor de construção de confiança. Ah, mas se eu sou amigo do meu filho, eu trago confiança? Não. Vocês entendem? Amigo Uma relação hierárquica. é diferente. E aí tu constrói respeitabilidade. Então, o supervisor, cara, o que tu tá precisando aí para que a gente tem que apoiar, dar suporte, né? Se disponibilizar. Só que eu sei que a questão de sobrecarga de trabalho, né? Às vezes a gente justifica um pouco disso. Tá, mas, cara, tu tem uma sobrecarga de trabalho, mas tu resolveu ser pai e mãe. Uhum. Então, a gente tem que ter um momento pai e mãe. Uma sugestão, tá? 1 mês tem 4 semanas. 5, às vezes. O que a gente faz? Estou falando isso de experiência própria, tá? A gente faz a semana da série, a semana do filme, a semana do social, a semana do que vou repetir aquilo que eu gostei de fazer, se nós temos uma 5ª semana. E a semana da leitura. Tem horário para ler lá em casa. Funciona. Tô levando eu levo para os meus pacientes uma experiência própria que eu vivo e que funciona. Então não é assim, cara, vai ler. Mas e tu tá lendo ou tu tá no teu celular? É a hora da leitura para todo mundo. E se tiver um escritório ou um ambiente que todo mundo possa estar lendo o seu livro, a gente chegou a fazer já de ler o mesmo livro. Para a gente poder discutir. Gente, tem pessoas fazendo isso
nos seus Instagrams. Momento de leitura de livro. Acho tão bacana. Eu tenho vários adolescentes que participam disso. Por que não fazer isso em casa? Né? Então, assim, são algumas sugestões e que é um ato também de estudar. Não é o estudar para a prova, mas o ato de ler, o ato de ver um filme, discutir, assistir uma série juntas. Esses exemplos, assim, particulares, mas que eu acabo levando, que é o momento família. Porque até o momento é cozinhar, né, gente? E aproveitando esses ganchos, a gente fala muito na questão emocional, principalmente nesse período pós-pandemia, né? E o quanto isso impactou na cabeça de todo mundo, principalmente dos jovens aí, que na época estavam com 14, 15, 16 anos ali, menos até, mas que se viram fechados praticamente 2 anos em casa e voltou sem saber, sem conseguir entender o peso das coisas no primeiro momento, né? O quanto aquilo tinha significado na vida deles, e segundo, a nossa cobrança acelerada de querer que eles voltassem a uma rotina. Só que nós somos adultos, percebemos que a nossa vida voltou e que a gente tem que voltar, e eles são crianças, adolescentes, em fase de construção e não percebiam isso. E aí se criou um abismo de diálogo. Então, nesse ponto, tu deve trabalhar muito isso com os pais também, porque a gente enxerga que ainda é a fase do eu confio em ti, eu tô aqui do teu lado. Por mais que exista, como tu falou agora na pergunta anterior, essa questão hierárquica, a necessidade desse braço, né? E que às vezes perde e a gente acaba perdendo o adolescente por consequência. O que eu percebi, assim, muito depois da pandemia? Pessoas que não tinham dificuldades, apresentando dificuldades de aprendizado e as questões psiquiátricas, psicológicas, pessoas dando diagnósticos, transtornos, né? Enfim. Isso abala muito, né, a dinâmica que a gente está falando aqui de ter de rotina. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para ti. Tu conseguiu notar, assim, já que tu tá dentro do consultório, né, mais fácil para identificar. Aqui a gente vê eles, como a gente não é da área, né, a gente consegue ver eles no, entre aspas, no habitat natural. Mas tu consegue ver que os teus pacientes, eles falam que têm dificuldades em sociabilizar? Sim. Porque nessa idade é muito importante isso também, né? Sim. Na verdade, quando a gente retornou, a gente teve que aprender a conviver. Pessoas que conviviam, passaram por fobia social, não querer tirar máscara, e por aí vai. Então, foi bem complicado. Pais, nesse momento, assim, que a gente ainda está vivendo eu já digo pós-pandemia, tá? Me corrijam. Mas a gente tem um outro cenário, e a gente ficou com lacunas e com medos, inseguranças. Então, o que esses pais, a gente orienta, né, que eles façam? Realmente tem muita gente precisando fazer avaliações, né, para ver até que ponto teve uma sequela, é só uma lacuna, é momentâneo, será que isso é crônico? Vocês entendem? A gente também está aprendendo a poder ver isso. Aí eu quero trazer um dado que eu até comentei com o Diego outro dia, na mastigação e de áudio, né? Uma pesquisa da PUC. É um grupo de uma neuropsicóloga, ela é fono, gosto muito dela, encaminho pacientes para Porto Alegre, aquelas famílias que podem ir encaminho para ela, que é a Rochelle Paz Fonseca, né? Não estou fazendo merchandise aqui, mas é que eu sou uma admiradora dela e ela realmente é de excelência, assim, tá? Enfim, o trabalho dela é reconhecido nacionalmente e internacionalmente. E nessa pesquisa desse grupo, que agora ela está mais dentro da clínica com isso, nós observamos uma lentificação cerebral de todas as idades. Vocês me entendem? Então, ninguém é mais o mesmo depois de tudo que a gente passou. Então, a gente precisa, sim, né, de se autoavaliar, se precisar levar para uma avaliação, seja da ordem que for, porque a gente pode estar pecando. Prefiro a gente pecar por excesso do que por falta. E eles estão com muitas faltas e de várias coisas, mas eu acho que a gente voltou, e eu vejo as crianças em especial, tá? Eu sei que o colégio de vocês é mais adolescente,
mas com muita dificuldade de aprender a conviver e seguir regras. Porque em casa foi o momento do tudo pode, mas eu sei que as famílias fizeram o que puderam. Sim, com certeza. Né? Assim como nós, quando nós voltamos híbrido também, eu digo nós porque eu também sou professora, e não foi nada fácil, porque a gente estava na casa da gente, passando gato, e era criança chorando. Quer dizer, foi tudo muito inusitado, tudo muito improvisado, a gente fez o que a gente pôde. Mas a gente tem lacunas, e não é para se culpabilizar, mas para a gente assumir uma corresponsabilidade e fazer alguma coisa agora. Né? Porque realmente, assim, a fragilidade emocional, ela aumentou muito. E aí vem o medo de fazer prova. Uma coisa que a gente passou muito tempo fazendo na nossa vida, ficou só 2 anos ali no momento de fazer prova um pouco diferente, e agora todo mundo voltou com fobia de prova. Como assim? E tu enxerga, até aproveitando esse gancho da fobia de prova, porque para a gente é um assunto bem interessante isso, de que forma nós, professores, podemos abordar isso para tentar, primeiro, desmistificar ou diminuir esse peso? Sim, a gente chama de atividades amigáveis. Então, a gente realmente tem que voltar aos poucos, não dá para ser, né, como era, porque não dá. E a escola de vocês, porque eu acompanho os cronogramas, tem um diferencial nesse sentido, né? De ter os trabalhos e ter as provas. O trabalho é como se... E as tarefas, né? É como se isso nos preparasse para a prova. Porque a prova, eu sempre digo para o pessoal que tem esse negócio agora, né? Gente, é mais um exercício. E façam mais exercícios com eles na sala. Não façam muita pegadinha. A gente fazia isso, né, nas provas. A gente tem que cuidar um pouco da dicotomia da prova. Né? E principalmente porque a gente tem casos realmente de problemas de aprendizagem agora. Claro que tem os diagnósticos, então eu sei que vocês fazem todas essas adaptações, né? Mas falando em modo geral, se a gente conseguir fazer mais coisas práticas na sala de aula, dar mais tempo de praticar, então, e resolver exercícios fáceis, medianos e difíceis, vai ajudar. Porque a prova, eu sei que normalmente ela tem esse momento, né? Sim. Exercícios mais diretos, mais dissertativos, e que entram nesse nível, né, de cobrança, assim, que precisa ser. Mas tem que ser gradual. E eu acho que, né, não é culpa de ninguém, mas a gente entrou assim meio... Vamos lá, vamos correr atrás, né? Mas várias escolas estão tentando ter essa sensibilidade de fazer isso aos poucos. E talvez esses exercícios mais seguidos e frequentes, não estou falando só de simulado, tá? Que é bacana também. Tem escolas que têm simulado não só o trimestral, né? Ou tem escolas que agora estão semestrais, mas não. Tornar a sala de aula praticamente um simulado. E vem a questão da sala de aula invertida. É aquela velha lógica do treinar, que o jogo vai parecer um treino, né? E eu tenho muita gente assim que joga muito bem, só que a bola tá caindo onde? Na trave. Sim. Não tá fazendo gol. Janice, é um esforço. O que está acontecendo? Isso não é técnica de estudo. Aí vamos entrar numa outra questão que eu mostro para eles, uma pizza. É uma pizza também assim de pesquisa, né? Competência técnica, 50%. 100%, tá? Vamos dizer assim, Não, na verdade, eu tenho 4% de ser errado. Tenho 4% de sorte, que é o bendito chute. Que às vezes é um golaço, né? É impressionante. Eu chuto muito bem. Tem gente que me diz isso. Eu digo, chutou no D de Deus hoje? Na letra do teu nome, né? Ah, não, a letra do meu nome não tem, né? Porque é aí, né? E aí, desses 4%, o resto é dividido. Eu sou péssima em matemática, mas enfim, em competência técnica e inteligência emocional. E tá nos faltando inteligência emocional. E aí, dos pais... É isso também, ter inteligência emocional. Né? Não é perguntar como é que foi o colégio hoje. Não basta perguntar, né? Vocês entendem? Assim, essa pergunta incomoda a meninada. Não pergunta. E se quer fazer uma interação entre pai e aluno, como é que seria uma forma de se aproximar? Tu diz dentro da escola? Não, dentro da casa, assim, até para os pais que estão ouvindo a gente.
Eu acho que o que ele quis dizer agora, tu falou dessa separação de não perguntar, mas como de uma forma leve, saber sem estar perguntando. Sim. Está Ou tudo se bem. fazer presente sem estar presente. Como é que foi teu dia hoje, cara? Vocês entendem? Às vezes a pergunta generalista é melhor do que como é que foi hoje o dia na escola. Ele pode ter passado o dia na escola, mas a forma de perguntar, ela é impactante, né? Então, é que nem assim, a gente passa muito tempo sem ver uma pessoa, tu não vai perguntar como é que tá fulana, tu diz assim, como é que estão as coisas? Tu não sabe se vocês separaram, né, ou não? Sim, Tô só fazendo uma Não, mas analogia, assim, da interessante. vida prática, né? interessante. Seguindo um pouco no nosso roteiro, a gente Nossa. veio falando aqui, falamos até um pouco sobre questão do sono e tudo mais, e aí entra aquele pai e aquela mãe que divide conosco o seguinte: mas o meu filho só gosta de estudar de madrugada. E aí, o que eu faço? Ai, não pode proibir, né? Mas vai a dica aqui, né? Vai ter que conversar sobre o dado que eu vou dar. Estudar de madrugada confunde memórias. Mesmo, cara, eu vou levantar mais cedo para revisar? Não. O que ele tinha que estudar, ele já estudou. Ele já, vocês entendem, já acumulou. Tá lá. Então, não é o momento, porque eu preciso dormir. Já falamos do dormir, da quantidade, da qualidade e do horário. Então, tá aí a nossa resposta. Então, realmente, eu funciono de madrugada. Então, o biológico da gente, eu sei que mudou em muitos aspectos, mas assim, ó, o ato de estudar é como qualquer coisa na nossa vida, de sentir sono, de sentir fome, de querer gostar de um esporte, de dançar. Hábito. Então, pena que, né, agora eu vou dar um dado horrível para vocês, mas a gente começa a sentir necessidade de estudar depois que a gente saiu da faculdade com em torno de 23, 24 anos. Então, por isso que às vezes a gente quer continuar na pós-graduação, né, especialização, doutorado, mestrado, essa coisa arada toda, porque a gente sente necessidade de estudar. Né? E a informação é muito rápida, né? O conhecimento ele se constrói um pouco mais longo, mas a informação é muito rápida. Muita novidade na área da aprendizagem, né? Dos conteúdos, enfim. Então, a gente tem que realmente dar uma conversada aí, porque vai ser pior. O resultado não vai ser positivo. Vai ser um resultado estressor. Cara, como é que o cara chega aqui de manhã cedo para prestar uma prova? Às vezes não é no início da manhã. Da metade da manhã, no final da manhã, fiz a prova. E aí faz como? Vai tá com sono. E o sono da leseira. E eu não vou lembrar. E aí vem o que a gente chama na minha área de apagão mental. Que é o quê? O clássico branco. Pá, Janice, deu branco. Eles dizem para vocês. Quando não consegui uma estratégia bacana da prova, não lembro se a gente ia falar sobre isso, mas... À vontade, a casa é tua. Li a pergunta. Não lembro, mas eu sei que eu sei. Por que todo mundo diz, os profs dizem isso? Passa para a próxima pergunta. Porque tem um estudo mostrando, daí é um dado talvez, né, que o professor possa passar a dar, em 3 minutos a tua memória vai voltar. Se tu tirar o foco daquela pergunta. Então tu vai provavelmente fazer mais umas 2 questões, né, abaixo, ou sei lá. Mas não perde tempo naquela questão. Tu tá perdendo tempo. E aí, aqui é o exercício do depois, do Enem, né, dos vestibulares, enfim, dos concursos que a gente vai fazer na nossa vida. Então, aproveitem aqui, pratiquem aqui. E uma coisa que eu acho bacana do colégio conversar também com a meninada, como que eu me preparo para o ensino superior? Aqui é o momento de se adequar ao que vem por aí. É a nossa test drive no ensino médio. Ainda mais agora com o novo ensino médio, né? Sim. Que eu acho que foi um ganho muito forte para a escola, a gente conseguir fazer essa ponte, trazer uma linguagem de aproximação com eles do ensino superior. Para mim foi só ganho, né? Concordo com a suspensão que nós tivemos em relação ao calendário. Eu acho que esse ponto ainda estava um pouco bagunçado de como a gente ia avaliar isso num futuro muito próximo, porque os nossos alunos de 2º ano já vão fazer uma prova de Enem no ano que vem, mas acho que a gente não pode descartar o novo ensino médio, porque ele veio para qualificar muito o ensino que nós temos hoje, até para tornar mais atrativo para os nossos adolescentes o aprendizado também, né? Sim, tem escolas que estão tendo medicina esportiva, né, coisas bem próximas, assim, né? Então
Não me lembro, é tanta eletiva que eu não vou lembrar. Eu deixo para vocês. Imagino. Mas olhando por um outro lado, Janice, aproveitando o gancho, olhamos agora pela concentração do turno da noite e precisamos olhar pelaquela ótica do relaxar, né? A gente trabalha muito aqui dentro da escola com os nossos alunos como se fosse um processo de negociação, onde o adolescente ele precisa ao mesmo tempo dizer o espaço dele, e aquele espaço tem que ser respeitado, mas ele tem que entender que no outro lado ele vai ser cobrado por um rendimento. Então nós temos espaço para os dois lados. Quão importante é esse processo de relaxamento na vida do adolescente? A gente tem que achar como que a gente vai relaxar. Tem gente que relaxa fazendo festa, e aí quem faz festa também no domingo para segunda, ai. E digo, domingo não é momento para fechar. Quando você começa a fechar na sexta-feira, né? Se não tiver nada no sábado de manhã. Mas seja dançar, seja um esporte, seja ir para... Muita gente vai passear na universidade, andar de bicicleta, caminhar, enfim, né? Encontrar os amigos, junções e por aí vai. O que eu observo, assim, ó. No ensino médio, não precisa ser o terceiro ano, não. A gente precisa ter, sim, um turno do final de semana para estudar. Então, o ócio criativo, beleza, precisa, porque senão eu vou fadigar, eu vou cansar e não vou render. Mas eu preciso escolher um turno. Eu tenho gente que diz assim, eu vou escolher sábado de manhã. Para ter o sábado e domingo assim, ó, digo, ok. Na tua visão, então, os 2 dias não são saudáveis? Não tem como ser. Com a quantidade de conteúdos que nós temos, com o ensino médio mais estendido, fica bem difícil, né? Então, é importante, mais algum turno ou algum momento, não preciso nem falar em termos assim, ó, 2 horas, né? Eu vou dar outra dica. A gente não chegou lá, mas já vamos adiantar. Tem um estudo bem bacana e a gente coloca em prática. Eu digo, gente, assim, ó, técnica de estudo é que nem alimento, prova, experimenta, vai e faz. E aí tu vai ver se tu vai gostar ou não. Quando a gente fala em quantidade de estudo, tempo de estudo, o pessoal se apavora. Imagina se eu ficar 2 horas, né? Depois devia ficar 4, 6, né? Mas não vão fazer isso. Não vou ficar um turno, né? Então, eu digo assim, se tu fizer 5 exercícios de cada disciplina, em algum dos turnos que tu tenha, mesmo que seja, estudei manhã e tarde no colégio, tô podre para de noite. Faz um intervalinho, precisa. Aí os pais têm que entender, cara, tu tem tarefa para outro dia, como é que tu vai ir para academia? Não, tem que fazer isso. Sejam 2 horas ali de relaxamento. Mas ele não pode chegar já, lancha, toma um banho relaxa. Não é um banho automático, gente, é banho relaxante, né? E aí retoma em algum horário. Tem gente que volta a estudar às 20 horas, até às 10, né? Então, assim, 5 exercícios de cada disciplina, tá? Não daquele dia, né? Lembro que eu tinha dito que era sim, de intercalar. De intercalar. Mas eu vou ter em torno de 25 na semana e vou ter, então, no mês, 100 exercícios resolvidos. Isso é uma baita escala. Eu sei que algumas áreas dão listas de exercícios de 100, né? Ok, mas vocês me entendem? Assim, se ele conseguir fazer isso, já é um ganho que ele tem. Porque daí vai ser cumulativo o processo de aprendizagem. Porque é um processo, a gente não está falando que de hoje para amanhã eu vou conseguir. Eu não sou um tera, né, de computador que vou conseguir reter aquela informação. Não tem como, isso não existe. Tá? Então, fica essa sugestão de que há essa possibilidade, precisa relaxar. Não é nem só final de semana que eu estou falando. Finalzinho, né? Só que tem que dar álcool, que eu sei que alguns já bebem, né? Vamos ser realistas aqui. Álcool, complicado. Essas saídas até mais tarde. Até a academia até muito tarde não é legal. Eu sei que as academias, Santa Maria chegou 24 horas aí, né? Até meia-noite, sei lá. Só que exercício até muito tarde é o hormônio do prazer. Eu fico conectado, eu fico ativo, eu fico, né, ligado. E até eu desacelerar isso aí, eu vou deitar aqui, ó, às 1 da manhã, e já não entro no sono nem, né?
Não sei se respondi, mas... Está respondido. Até a nossa próxima pergunta ia ser sobre essas festas que tu acabou comentando aí, o quanto isso pode impactar. Se na nossa idade hoje, a gente já sente aquela coisa, pô, sair num dia, no outro não tá legal. Imagina na cabeça do adolescente o quanto isso impacta, né? Mas tu estava me falando, na semana passada, quando a gente conversou, de uma pesquisa recente sobre os níveis de inteligência, que separou a inteligência em níveis. Sim. Queria que tu comentasse um pouquinho mais com quem está nos escutando hoje sobre essa pesquisa. Tá. Então, isso é uma pesquisa a nível de neurociências, né? Bastante neurologistas envolvidos. E são 4 níveis de inteligência. Quando que se dá o primeiro nível de inteligência? Quando nós somos bebês. Então, estímulos, porque a gente, de 0 a 1 ano, né? Muito estímulo. Visual, auditivo. Eu que o diga. Meu pai pode ir primeira viagem ainda, bebezinho. Então, sim, ali se começa. Depois, a gente tem a alfabetização, o processo de alfabetização. Então, anos iniciais. Mesmo dentro dos anos iniciais, mas eu já estou daí quase lá nos anos finais, ali, né? Ensino Fundamental 2, aí tu já tem lá uma reserva de palavras, no teu lexical, de números, né? Então, é o terceiro. Só que o quarto nem todo mundo chega. Nós estagnamos no terceiro, que é até os 16 anos. E aí tem que ter um processo de aceleração aí, né, que não acontece, porque a gente tem podas neurais. E essas podas neurais, eu não vou estudar isso, eu não vou fazer aquilo. Sabe aquela coisa, meu filho é preguiçoso. Até familiar, eu ia dizer isso agora. O Piangers, tu deve acompanhar o escritor do Papai é Pop, ele fala muito, né, que nós educamos as crianças para elas serem criativas, aliás, educamos os adolescentes para eles serem criativos quando entrarem no mercado de trabalho, sendo que nós podamos a criatividade aos 7 anos de idade, né? Então, é um processo completamente inverso, vai bem ao encontro. Né? Então, assim, são fases importantíssimas. E que, às vezes, a gente, ali de 0 a 6 anos, né? Não, por favor. O cérebro, se ele não for estimulado, vocês entendem? Receber estímulos. A gente não aprende, o cérebro não aprende se eu não apresento, se eu não ler uma história, se eu não der problemas de raciocínio lógico. É bem aí. Quando eu estou nessa fase, é tão bonita essa fase dos anos iniciais. E, às vezes, a gente não dá tanta importância, principalmente na educação infantil. Tem que brincar. Porque uma das perguntas que eu faço para as famílias quando eu levo as crianças muito pequenas, mas e que horas ele brinca? Porque brincar, eu estou exercendo funções, papéis, e eu estou aprendendo. Então, sim. Então, fica o alerta aí. Não que esses ciclos se fechem, são o que a gente chama de janelas de oportunidade, tá? E aí eu vou um pouquinho além, dos 24 anos para os XX, vamos chamar de XX, então as meninas, eu estou me referindo aqui à biologia, tá? E XY, então os homens, 27 anos, quando a gente vai fechando algumas questões de habilidades, de aprendizagem, as janelas de oportunidade. E, em geral, entre homens e mulheres, 30 anos. Então, nós vamos consolidando aprendizagens. Não é que eu não vou aprender uma língua, não um idioma, né? Eu, uma caca velha que precisei morar na Alemanha uma época, para aprender aquele alemão, né? Mas me virei no inglês. E aí eu agradeço os meus 10 anos de inglês, assim. O que eu fiz? Fiz um processo de conversação de 6 meses. Estava na minha memória. Eu retomei, depois eu estava imersa. E qualquer pessoa na Alemanha fala inglês. Me virei assim, sabia só as frasezinhas prontas do alemão, né? Então, é nesse sentido, assim, não é que tu não vai mais aprender. A gente aprende até morrer, a não ser que a gente tenha uma doença degenerativa. É que o teu esforço é bem maior. Então, aproveitem. É que nem a gente tem a gravidade, né? A lei da gravidade. Aos 23 anos, a nossa curva, a gente até aos 23 sobe. Depois a gente começa a descer. E desce em todos os sentidos. Por isso que tem tanta escola hoje com propostas de ativação cerebral de toda e qualquer idade. Porque a gente precisa, assim.
de estímulos. A escola em si já é, né? Sim. Mas se a gente puder aumentar isso, ter clube de leitura, de interpretação, disciplina de raciocínio lógico, essa coisa do ter projeto de vida, por exemplo, né, que foi uma das disciplinas eletivas que entrou, é para isso. A própria filosofia, a sociologia, elas discutem muito o cotidiano da gente, né? E aí, falando um pouquinho, entrando dentro desse eixo emocional até, a gente tem alunos de primeiro ano que vão começar a fazer um processo seriado agora, se tudo indica ao final desse ano, né? Com a volta do processo seriado 1, do nosso saudoso PEIS aí, para quem conheceu na época. Que dica voltada mais para esse lado emocional? A gente tanto trabalhou aqui dentro do nosso debate, que é de equilibrar aquele processo de estar forte emocionalmente, forte taticamente, digamos assim, com conteúdo. Mas olhando especificamente para o lado emocional, é uma prova que está aí 6 meses praticamente de acontecer. Que dica tu traria para os nossos Então, nós alunos? vamos voltar lá no nosso discurso lá de trás, né? Meta. Eles já sabem qual é a meta. Tá chegando. O que eu fiz até aqui? Não olhem para trás. Olhem daqui para frente. O que eu não fiz e já tinha que ter sido feito. Comece para ontem, que nem a gente diz, né? Existe uma fragilidade, assim, pela idade, é difícil. Às vezes eu recebo muito no consultório para fazer orientação profissional e de carreira, porque eu também tenho os que estavam no curso e não se encontraram, né? Porque fizeram uma escolha muito cedo. Sim. E talvez esse seja um impasse, assim, né? De voltar ao sistema. Mas, projeto de vida. Só que a gente está vendo muitos jovens sem projeto de vida. Não sei o que eu quero. Não estou nem falando só de profissão, vocês me entendem? Eu não sei o que eu quero para o dia da manhã. E isso vai do meio familiar, vai do meio da escola. Quer dizer, deem as mãos. A escola é a extensão da família. Tem que confiar nela. E aí as coisas funcionam muito melhor. Então, é isso. E qual a prioridade? Então, é por isso que eu digo, a gente volta na nossa conversa lá inicial. Qual é a prioridade? Ah, não sei o que eu quero ainda. Busca uma ajuda. Faça uma avaliação. O colégio traz profissionais para conversar. Vários colégios têm que fazer isso. Conversa com o pessoal da família. Ou, sei lá, alguém que é amigo. Que às vezes eles têm amigos mais velhos e tal, que já estão na faculdade, né? Mas tentem se enfronhar do que é o ensino superior, que possibilidades eu tenho. É o ensino superior que eu quero? Até isso a gente tem que ver. Aqui no Brasil tem essa questão, né? No exterior a gente tem, o cara que é prático vai fazer tanto tempo de curso, o cara que vai ser o catedrático, ele vai fazer mais tempo de curso para ser o professor, né? Que é o caso de onde eu vivi. Mas é isso, assim. Né? Acho que a palavra-chave é essa. Com certeza. E na tua visão, assim, por toda a tua experiência do que tu já passou, o quanto tu considera que essa proximidade entre o aluno e a escola é influenciador no processo, primeiro, de preparação e segundo, de aprovação dos adolescentes? Sem dúvida. Penso assim, eu sempre digo assim, quem é o teu professor âncora? Eu sempre pergunto para eles, porque eles sempre tem alguém que eles admiram na sala de aula, naquele ano, ou no ano anterior, né, quem já está há mais tempo ali na escola. Precisa disso, porque às vezes é com quem eu me abro não me abro com meu colega, não me abro com o pessoal do pedagógico, né, que eu sei que vocês têm um setor, assim, psicopedagógico, enfim, mas eu me abro com o prof. Então, isso é bacana. E o paraeducativo. Quem na sala de aula, né, é alguém que eu posso contar naquilo que eu não sou tão bom. Não é botar com aquele que sabe tudo, né, não é isso. Mas a gente não é bom, a gente não é 100% em tudo. Eu tenho as minhas habilidades e, enfim, eu me identifico com algumas áreas, não me identifico com outras. Então, vocês são o porto seguro para isso. E essa proximidade que vocês têm, né, que eu vejo na escola de vocês, aproveitem isso. Né? Tira dúvida, não sei o que as pessoas têm receio de perguntar. A gente não nasceu sabendo. Qual o problema? Vou pagar mico. Tá, e daí? Às vezes pode ser a curiosidade do cara, o cara não tem coragem de perguntar, perguntem. Eu procuro sempre dizer muito para eles em aula, se é para errar, que erre comigo. Porque é pior depois, entendeu? Vai pagar o preço depois, então que erre dentro de sala de aula, tem que desmistificar realmente. Isso aqui que eu faço, quando eles não sabem assim, conversar na escola, eu faço uma coisa chamada roleplay. Então eu treino com eles. Claro, tem aquele aluno que é mais tímido, mais reservado, mais introvertido. Tem. A gente não pode dizer que não tem. Não é todo mundo, né, assanhado, despojado, assim, né, extrovertido. Não.
Então, a gente também tem que olhar para o cara quieto na sala. Porque pode ter alguma coisa ali e a gente tem que oferecer. Mapear. Tem que mapear, sim. E aí, Carlos, gostou do papo? Muito, muito, muito. Essa mulher é uma sumidade. Cara, tô aqui assim, ó. Impressionante. Tô aqui assim, Vou ficar ó. sem jeito. A gente poderia ficar horas aqui conversando. Eu não sei com a nem quanto Janice. tempo a gente está aqui. Mas, Janice, quero te agradecer imensamente pela tua disponibilidade em vir aqui conversar conosco, trazer um assunto de extrema importância na vida de todos nós, principalmente a gente dentro de sala, mapeando isso, enxergando isso. A gente aqui faz um trabalho completo, digo em relação a estar próximo do aluno, intermediar com família, todos esses pontos para nós, eles são muito esclarecedores dentro desse processo. Então, eu queria te agradecer pela tua disponibilidade e por ter vindo aqui contribuir Eu conosco. que agradeço, né? Que fica um abraço fraterno, assim, meu para vocês, mas que atinja todo mundo por aqui, né? Não, e certamente vai atender, porque uma coisa que eu notei muito é a tua didática, assim, né? E é prof também, né? Então, Então, também, né? Isso Não vai... vou falar nem idade, né? Que o tempo ajuda. O tempo, às vezes, não é um trabalhador, né? Então é isso, pessoal. Queremos agradecer a presença de todo mundo. Voltamos daqui a 15 dias novamente. Eu, Carlson, e com a nossa bancada completa aí, mais o nosso estagiário. Valeu, Gabrielzinho. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Beijão, beijão. Hey, hey, hey. Bum, bum, bum. La. Hey, hey, hey. La, la, bum, bum.